Anjos caídos serão soltos. Olá, amados espectadores! Sejam todos bem-vindos, de volta ao nosso canal, o espaço onde mergulhamos nas profundezas das Escrituras, em busca de entendimento e revelação. Hoje, adentramos um tema de extrema importância e relevância profética, a soltura dos anjos, aprisionados no rio Eufrates, conforme descrito no livro de Apocalipse. Neste estudo, seremos conduzidos pelas Escrituras Sagradas, mergulhando nas entrelinhas do livro da Revelação para compreender o significado espiritual por trás desse evento iminente. Como isso impactará nossas vidas? Que implicações tem para o mundo ao nosso redor? Para nos guiar nessa jornada de entendimento, encontramos inspiração em Apocalipse 9, 14 ao 16, que nos diz: dizendo ao sexto anjo, que tinha a trombeta, solta os 4 anjos, que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Portanto, preparem seus corações e mentes para receber essa mensagem profunda e transformadora. Antes de prosseguirmos, gostaríamos de convidá-los a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar seu like, pois é através do seu apoio que podemos continuar compartilhando mensagens edificantes como esta. E se o Espírito Santo tocar seu coração para contribuir com nosso ministério, todas as informações para doações via Pix estão na descrição abaixo. Cada doação, por menor que seja, faz uma grande diferença para alcançarmos mais vidas e espalharmos a luz do Evangelho. Olá, paz e graça a todos. Sou a pastora Juliana Silva e é uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje iremos adentrar em um tema muito interessante e ao mesmo tempo assustador, a soltura dos anjos aprisionados no rio Eufrates. Você já ouviu falar sobre anjos que irão cair ou que serão soltos? Deixe nos comentários o que você sabe sobre anjos. Suas experiências, suas dúvidas, suas reflexões são muito importantes para nós. Vamos lá, queridos irmãos e irmãs. É inegável que estamos vivendo em tempos que clamam por nossa atenção e discernimento espiritual. Os sinais dos tempos estão diante de nós, tão claros quanto o sol ao meio-dia. Basta olharmos ao nosso redor para percebermos os rumores de guerra, os conflitos em diversos países, as mudanças climáticas assustadoras e, lamentavelmente, o aumento da maldade entre os seres humanos. A palavra de Deus, a Bíblia, já nos advertiu que muitas dessas coisas aconteceriam. Os profetas antigos e especialmente nosso Senhor Jesus Cristo nos deixaram claro que veríamos tais sinais antes da sua volta gloriosa. E como fiéis seguidores das Escrituras, não podemos ignorar os eventos que se desdobram diante de nós. No entanto, entre tantos acontecimentos profetizados, há um evento que muitas pessoas ainda desconhecem, algo que pode surpreender muitos quando se manifestar. Estou me referindo à profecia contida no livro de Apocalipse, no capítulo 9, versículos 13 a 16. Aqui o apóstolo João nos apresenta uma visão terrível e ao mesmo tempo intrigante. A visão dos 4 anjos aprisionados no rio Eufrates, prontos para serem soltos em um momento determinado por Deus. Essa profecia descreve um exército colossal, composto por 200 milhões de soldados, marchando para uma guerra mortal que resultará na destruição de 1/3 da humanidade. Parece algo saído de um roteiro de filme de guerra, mas é a realidade que Deus revelou ao seu servo João e que ele nos transmitiu através das páginas sagradas. Vamos examinar cuidadosamente o que está escrito, pois há profundidade e significado nas palavras divinamente inspiradas. Assim o 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade.
O número de cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões, eu ouvi o seu número. Essa é uma passagem que merece toda a nossa atenção e reflexão, porque além da sua aparente obscuridade, ela nos revela aspectos profundos do plano divino para a história da humanidade. Irmãos e irmãs, convido-os a meditarem nessas palavras e a compartilharem suas reflexões nos comentários abaixo. Juntos podemos buscar uma compreensão mais clara desses eventos proféticos e nos prepararmos espiritualmente para os tempos que estão por vir. É crucial compreendermos o contexto em que essa profecia se insere. Conforme mencionado nas Escrituras, esse momento será desencadeado logo após o toque da sexta trombeta, indicando que estamos nos estertores finais dos tempos, após a manifestação do Anticristo na Terra. O reinado do Anticristo será marcado por uma aparente paz mundial, um engano sutil que iludirá muitos, mas que resultará em um grande sofrimento para a humanidade, pois terá rejeitado a Cristo como Senhor e Salvador. É nesse cenário de engano e desolação que os 4 anjos caídos serão soltos, para liderar o exército de 200 milhões. Importante ressaltar que essa missão está programada e preparada com precisão divina, com hora, dia, mês e ano marcados. Não é uma questão de mero acaso, mas sim parte do desdobramento do plano soberano de Deus para a história da humanidade. Uma questão intrigante que surge é: quem comporá esse grande exército? Serão soldados humanos ou robôs controlados e comandados pelo Anticristo? Muitos teorizam que esse exército será composto por robôs construídos com inteligência artificial programados para executar os desígnios do Anticristo, na data prevista pela profecia. Essa especulação não é infundada, considerando especialmente o rápido avanço da tecnologia atualmente. É fácil vislumbrar um futuro onde a automação e a inteligência artificial governarão quase todos os aspectos da vida humana. Os relatos sobre os perigos potenciais dessa tecnologia são abundantes, e a possibilidade de um exército de 200 milhões de robôs ou drones com inteligência artificial é uma perspectiva perturbadora, considerando especialmente o número atual de dispositivos conectados à internet em todo o mundo. De fato, estudos recentes revelam que existem mais de 27 bilhões de aparelhos conectados ao Wi-Fi globalmente, indicando que a construção de um exército tão vasto e automatizado não está além das capacidades tecnológicas atuais. Essa é uma realidade que não podemos ignorar. É um sinal dos tempos, uma manifestação do engano e da maldade que permeiam o mundo, mas também uma oportunidade para estarmos vigilantes e firmes na nossa fé em Cristo. Que possamos, como povo de Deus, permanecer atentos aos sinais dos tempos e confiantes na promessa da vitória final de Cristo sobre todo o mal. Que Ele nos conceda discernimento e sabedoria para entendermos os tempos em que vivemos e nos fortaleça para enfrentar os desafios que estão por vir. Concordo plenamente com essa análise, pois os sinais do avanço da tecnologia e sua potencial aplicação em cenários apocalípticos são cada vez mais evidentes em nosso mundo atual. De fato, testemunhamos diariamente o desenvolvimento de robôs para uma variedade de propósitos, desde cirurgias delicadas até operações militares. Na área da saúde, vemos o surgimento de robôs capazes de realizar procedimentos cirúrgicos com precisão milimétrica, proporcionando resultados mais seguros e eficazes para os pacientes. Comercialmente, máquinas automatizadas estão assumindo funções anteriormente desempenhadas por seres humanos, aumentando a eficiência e reduzindo os custos de produção para as empresas. E na esfera militar, testemunhamos a criação de drones e robôs de combate capazes de realizar ataques letais sem remorso ou arrependimento. A mídia, incluindo filmes de Hollywood e produções brasileiras, não está alheia a essa tendência. O exemplo da novela Apocalipse, exibida pela TV Record em 2017, retratou, de forma dramática, a teoria de que o exército de 200 milhões descrito em Apocalipse poderia ser composto por robôs com inteligência artificial. Nessa narrativa, o personagem do Anticristo comanda um exército de androides e drones avançados, prontos para executar suas ordens de destruição.
Essa visão é ainda mais respaldada por estudos recentes, como os realizados pelo Pentágono, nos Estados Unidos, que buscam criar um exército de drones para operações militares futuras. Documentos recentemente divulgados revelam que o exército americano está avançando com o projeto HIMARS, que visa substituir soldados reais por drones automatizados capazes de coordenar ataques complexos e letais. Esses drones, equipados com tecnologia de comunicação avançada e capacidades de armamento sofisticadas, representam uma nova era na guerra moderna, e que alguns desses drones já estão sendo utilizados em conflitos reais, como o da Ucrânia contra a Rússia, demonstra a rapidez com que essa tecnologia está se tornando uma realidade tangível. Diante desse cenário, é imperativo que estejamos alerta e preparados espiritualmente para os tempos que virão, pois, como nos ensina a palavra de Deus, enfrentaremos batalhas, não apenas contra a carne e o sangue, mas também contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Que possamos permanecer firmes na fé, confiantes na soberania de Deus sobre todas as coisas e vigilantes quanto aos sinais dos tempos. Que Ele nos conceda sabedoria para discernir a verdade e coragem para enfrentar os desafios que surgirão em nosso caminho. É verdade, irmãos e irmãs, o avanço tecnológico nos apresenta possibilidades impressionantes, como o desfile militar na China, onde mais de 5.000 drones foram coordenados e sincronizados em uma exibição histórica. Esse feito extraordinário, possibilitado pela internet e pela tecnologia 5G, nos mostra o potencial para uma abundância de drones em todo o mundo, o que certamente contribui para o cenário descrito na profecia do Apocalipse. Porém, é importante reconhecer que há diversas interpretações sobre a natureza desse exército mortal descrito nas Escrituras. Enquanto algumas teorias sugerem que ele será composto por robôs ou drones controlados por inteligência artificial, outras apontam para a possibilidade de serem pessoas reais, dispostas a matar e destruir. A Bíblia nos revela que os 4 anjos caídos estão presos abaixo do rio Eufrates, uma região que testemunha um crescimento populacional significativo nos últimos tempos. Atualmente, mais de 400 milhões de pessoas habitam essa região, cujo crescimento é o segundo maior no mundo todo. Essa correlação entre o número populacional e a descrição da profecia de João é um ponto de partida para aqueles que acreditam que o exército será composto por pessoas dessa região. Além disso, é fundamental considerar o que os versículos seguintes revelam em Apocalipse, capítulo 9. A descrição dos cavalos e cavaleiros é impressionante, com suas couraças vermelhas, azul escura e amarelas e cabeças semelhantes à de leões. Eles lançam fogo, fumaça e enxofre de suas bocas, causando a morte de 1/3 da humanidade pelas 3 pragas descritas. Essa visão apocalíptica nos leva a refletir sobre a natureza do mal e da destruição que se abaterá sobre a terra nos últimos dias. É um lembrete urgente da necessidade de estarmos preparados espiritualmente e de nos voltarmos para Deus em arrependimento e fé. Que possamos encarar esses sinais dos tempos com sobriedade e determinação, buscando viver vidas piedosas e dedicadas ao serviço do Senhor. Que Ele nos conceda sabedoria para compreendermos as Escrituras e coragem para enfrentarmos os desafios que estão por vir. A interpretação histórica dos textos bíblicos é crucial para compreendermos sua mensagem em seu contexto original. Quando analisamos a visão de João descrita no livro do Apocalipse, devemos considerar que ela foi revelada há mais de 2000 anos, em uma época em que as características de um exército eram muito diferentes das que conhecemos hoje. Naquela era, os exércitos eram compostos por soldados montados em cavalos, equipados com espadas, lanças e escudos. As batalhas eram travadas em campos abertos com estratégias e armamentos limitados em comparação com os recursos militares modernos. É por isso que muitos teólogos acreditam que a descrição de João sobre o que ele estava vendo em sua visão foi influenciada pela perspectiva de sua época. Ele tentou descrever os eventos futuros usando os termos e imagens disponíveis para ele naquele tempo.
Por exemplo, quando João descreve os cavalos lançando chamas de fogo, alguns acreditam que ele estaria se referindo aos disparos de armas de fogo feitos por tanques blindados ou drones de guerra. A fumaça e o enxofre mencionados poderiam ser explicados como consequências desses confrontos, como os gases tóxicos utilizados em guerras anteriores. Essa interpretação sugere que o exército descrito por João será composto por pessoas reais, soldados que fazem parte dos grupos militares das nações governadas pelo Anticristo. Mas por que as pessoas comuns aceitariam fazer parte de uma guerra para eliminar 1/3 da população mundial? A resposta está no contexto apocalíptico em que essa visão se insere. Será um tempo em que a humanidade terá rejeitado a Deus e estará sujeita às influências malignas do Anticristo, que governará as nações ditando o que é certo e o que é errado segundo seus princípios diabólicos. Nesse cenário de engano e manipulação, muitos serão levados a se submeter às ordens do Anticristo, inclusive participando de conflitos mortais que resultarão na perda da vida eterna ao lado de Deus. Essa é uma perspectiva sombria, mas nos lembra da importância de permanecermos firmes na fé e vigilantes contra as mentiras e enganos do mundo, que possamos nos preparar espiritualmente para os tempos difíceis que estão por vir, confiando na promessa da vitória final de Cristo sobre todo o mal. Outra teoria interessante sobre os 200 milhões de soldados descritos na visão do apóstolo João levanta a possibilidade de interpretação simbólica dessas figuras. De fato, o texto bíblico não revela com clareza se esses soldados serão compostos por pessoas reais, demônios ou robôs com inteligência artificial. No entanto, ele nos oferece algumas pistas importantes sobre o significado desses símbolos na visão do apóstolo. A descrição das couraças com cores diferentes, como vermelho, como fogo, azul escuro e amarelo, como fogo, é interpretada por alguns como a identificação de 3 grupos organizados de soldados que serão espalhados sobre a terra. Essa interpretação ganha ainda mais força quando consideramos que o número 3 também é o número de pragas lançadas pelos cavalos, fogo, fumaça e enxofre. Ao longo de toda a Bíblia podemos encontrar significados simbólicos para cada um desses componentes. O fogo, por exemplo, é frequentemente associado à destruição e ao juízo de Deus sobre os pecadores. Ele nos traz a mensagem de que uma vida de rejeição a Deus tem como consequência o inferno eterno. Já a fumaça simboliza a invisibilidade e algo que não existe mais. Quando combinada com fogo, pode sugerir a ideia de um esquecimento eterno, onde aqueles que foram destruídos pelo fogo caem no esquecimento, tornando-se invisíveis no sentido de não existirem mais. E por fim, o enxofre mencionado na profecia, logo após o fogo e a fumaça, representa um componente usado para manter uma chama que nunca se apaga. Ele simboliza a eternidade da morte e do esquecimento daqueles que foram consumidos pelo juízo de Deus, sem nenhuma esperança futura de redenção ou arrependimento. Com isso, os 200 milhões de soldados representariam a mensagem do juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram sua graça e seu amor. Eles seriam um lembrete poderoso para aqueles que ainda permanecem na terra, mostrando que após a morte não haverá outra oportunidade para se arrependerem. Os versículos seguintes revelam que esse evento catastrófico tem o propósito de trazer o juízo de Deus sobre a humanidade, mostrando sua justiça e santidade diante daqueles que se rebelaram contra ele. Que possamos refletir profundamente sobre esses símbolos e nos preparar espiritualmente para os tempos difíceis que estão por vir. É impactante e até mesmo alarmante ver como, mesmo diante de grandes desastres e calamidades, muitos ainda persistirão em suas práticas pecaminosas e em sua idolatria, rejeitando a soberania de Deus. O versículo 20 do Apocalipse nos alerta para essa realidade dolorosa. Mesmo diante das pragas e juízos divinos, a humanidade não se arrependerá de suas obras más. É verdade que muitos acreditam que estamos vivendo esses tempos apocalípticos agora, considerando especialmente as guerras, pandemias e desastres naturais que assolam o mundo. No entanto, como eu mencionei anteriormente, eu creio que esses eventos descritos no Apocalipse ocorrerão após o governo do Anticristo e o soar das trombetas. Isso não significa que não devemos estar vigilantes,
e preparados espiritualmente para os tempos difíceis que enfrentamos hoje. Cada sinal dos tempos nos lembra da soberania de Deus e da necessidade urgente de escolhermos o lado certo. E quando digo o lado certo, me refiro à escolha entre a vida eterna ao lado de Jesus e sua igreja, ou a morte e a perdição eterna, sofrendo as consequências de uma vida rebelde contra Deus. A profecia é clara: todos esses eventos têm dia e hora marcados. Portanto, não podemos mais adiar essa decisão crucial. É por isso que te convido, querido irmão, querida irmã, a aceitar Jesus enquanto há tempo. Deixe que Ele faça morada em seu coração e te conceda a vida eterna. Aceitar Jesus não apenas nos garante a salvação, mas também nos conduz a uma vida de propósito, paz e esperança. É a melhor escolha que podemos fazer em nossas vidas e não há tempo a perder. Que possamos nos render ao amor e à graça de Cristo, abandonando nossos pecados e abraçando a vida transformada que Ele nos oferece. Que possamos nos manter firmes na fé mesmo diante das adversidades, confiando na promessa de que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agradeço imensamente por dedicar seu tempo a refletir sobre essas questões tão importantes e impactantes. É uma jornada espiritual profunda e significativa, e estou feliz por você ter se juntado a nós nessa busca por entendimento e verdade. Além disso, gostaria de destacar a importância da playlist disponível em nosso canal. Nela, você encontrará uma seleção cuidadosa de vídeos que abordam uma variedade de temas espirituais e proféticos. Essa playlist é uma oportunidade única para aprofundar seu entendimento sobre essas questões tão relevantes e complexas. Portanto, não deixe de explorá-la e mergulhar ainda mais fundo em sua jornada espiritual. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de busca pela verdade e por uma vida em honra a Ele. Que cada vídeo, cada reflexão e cada ensinamento compartilhado aqui te conduza mais perto do coração de Deus e te fortaleça em sua fé. Até a próxima!